Eu vou começar pela direita. O Dantas falava assim, ó, o PT vai querer falar hoje da Michelle, mas o que realmente importa é isso aqui, ó. Lula tira Jacques Wagner da liderança por escândalo do Master. Passou o recibo, confirma que Wagner tem muito a se explicar. Mas o principal tá ali, ó, à esquerda. Urgente. Vereador do PT é preso em operação contra o PCC, o primeiro comando da capital. A facção que, ao lado do Comando Vermelho, foi classificada como o grupo que toca o terror pela administração Trump. E aquele rostinho é conhecido. É o Senival Pereira de Moura. Que na época, não é pré-internet, no início da internet, a imprensa tinha até dificuldade de saber o nome verdadeiro dele. Se atrapalhava, porque Senival não é um nome muito comum. Às vezes chamavam de Sinival. Aí vamos lá, né? Para vocês verem como estamos no momento que quem não atrapalha já está ajudando muito, a imprensa brasileira não tem interesse em trazer a verdade para as pessoas. Vocês conseguem imaginar? Olha a diferença. Cláudio Dantas, Folha de São Paulo. Olha a imagem que a Folha de São Paulo usa. Bandeira do Brasil, bandeira de São Paulo, um homem de cabelos grisalhos, cavanhaque, vereador. Como assim vereador? Vereador abriu portas de empresa para o PCZ. Como assim vereador? Por que não está a foto do grupo político que ele faz parte? Se a gente depender da imprensa, a verdade não vai chegar em ninguém. E tem pessoas na direita que querem abafar esse tipo de assunto para tentar implodir a campanha do Flávio, como a senhora Michelle Bolsonaro. Vereador do PT. Vocês sabem muito bem, se fosse ligado a Bolsonaro, a Folha, ou ela colocaria a foto do alvo ao lado de Bolsonaro, ou colocaria a foto de Bolsonaro. E não era vereador, seria bolsonarista. Mas como é um lulista, um petista, olha, varre para debaixo do tapete. Aí você vê a diferença. Aqui não botou a foto, que eu já achei um erro, mas diz, ó, Ministério Público diz que PCC capturou Transunião e usava vereador do PT como braço político. Não tem como, no momento atual, diante do que está acontecendo, a magnitude do caso, você esconder o partido e o líder político do alvo da operação, né, para tentar desbaratar o PCC. A operação bloqueou 197 milhões, prendeu o vereador Senival Moura e afastou a diretoria da empresa de ônibus de São Paulo, leia do Poder 360. Quando eu vi isso, eu conheci o Senival. Eu falei, vou voltar atrás no tempo. E não sou eu apenas que lembro do Senival, o Vinícius lembra do Senival. Vinícius em nova roupagem, em nova imagem de perfil. Antigamente havia Migo, agora Vinícius. Ele colocava o Senival, o PT e o PCC. E ele compartilha uma postagem dele de 2 de julho de 2022. Que são essas postagens aqui, né? Começa aqui. PT e PCC. Tá vendo ali a foto dele na antiga? Estava preparando material esses dias e eis que hoje surge essa bomba sobre Marcos Valério. Resolvi recapitular alguns episódios importantes desta relação entre partido e facção. Sigam o fio. E ele começa. Esse material aqui, originalmente, a gente abordou no episódio... Cadê aqui, ó? 982. Aqui. A gente falava da questão do Marcos Valério, matéria do Hugo Marques, grande Hugo Marques, tomei muito processo por causa disso aqui, viu, Hugo Marques? Eita, na AIGE do PT, aquela investigação. Aí começava aqui, o Vilimigo falando um monte de coisa, né, diversas postagens. Esse vídeo não está no ar. Esse vídeo foi removido por ordem judicial. Agradeçam ao Dom Pedro III. Agradeço. Aí tinha um monte de coisa. Olha a cara aqui do Senival, olha. Aqui não tava mais grisalho não, que o cabelo tava preto ainda. Aqui é outro. Olha aqui, olha. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Olha ele com Haddad. Olha ele com Lula. Olha ele com Lula de novo. Olha o Senival. E aí, vamos relembrar um pouquinho dessas coisas. Olha, volta aqui. Em 2022, nós éramos censurados ao falar sobre notícias divulgadas na imprensa. Isso porque não só falávamos, como mostravam as imagens do que estava sendo publicado. Essa notícia aqui, por exemplo, é do Estadão, assinada pelo Marcelo Godoy, que até hoje trabalha no Estadão. PCC cobra pedágio de peroeiros. Aí o Vinícius falava, nessa matéria de 2005, do site do Senado, já se fala sobre o Marcola, PCC e transporte em São Paulo. Também é dito o nome de Silval Pereira de Moura.
era o Senival. É por causa da grafia. Gente, na época não tinha internet, não era difícil assim, então, não tinha internet, óbvio, mas não era tão fácil de você obter informação como é hoje. Era o Senival, tanto que depois vai ter uma matéria que em vez de ser Senival com E, era Sinival, que teria uma espécie de ligação com o PCC. 21 anos atrás, o cidadão que foi preso já estava sendo apontado por supostamente ter ligações com o PCC. 21 anos atrás. Tá ali a notícia. Representante de Marcola cuida de novo negócio. Aí a matéria começava a falar que o Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado, o DEIC, descobriu que um cunhado de Robson Lima Ferreira, o Marcolinha, está cuidando dos negócios do PCC com lotações em São Paulo. Marcolinha, de 29 anos, é o braço direito e primo do chefão do PCC, o Marcola. Aspas, eles começaram com a extorsão, depois se apropriaram das linhas e agora estão usando disso para lavagem de dinheiro. Olha só, né? Extorsão, para se apropriar de linhas, lavagem de dinheiro. O cara foi preso pelo quê mesmo? Deixa eu ver. Ele capturou a Transunião, usava vereador com braço político. Que coisa, né? Aí que falava o quê? Comandava estrutura paralela. Parece que é a mesma denúncia, 21 anos depois. E as denúncias parecem muito similares. Só que evoluiu, né? Era piruinha, agora já é um ônibus. Daqui a pouco vai virar uma empresa de aviação, né? Já pensou você voar no avião do PCC? Rapaz, você pedir uma balinha tem uma balinha aí no voo, aí a comissária de bota uma bala de um fuzil AK-47. Fala, não, pô, eu queria um Mentos aí, uma bala, uma Lilith de maçã verde. Aí nessa matéria dizia, né? Sinival Pereira de Moura, que não é o Sinival, né? Era Senival, presidente do Sindicato dos Pirueiros, disse que orienta os motoristas a procurar política para registrar os achaques. Moura é ligado à Cooper Alfa e foi candidato a vereador pelo PT. Então, assim, as ligações do Senival com o PT não são recentes. São 21 anos. Pelo menos há 20 anos atrás. Bom, se foi candidato a vereador pelo PT, estava em 2005, a eleição foi em 2004. Então, são 22 anos, no mínimo, de filiação no PT. Moura nega ter conhecimento de extorsões praticadas pelo PCC com a ajuda de pessoas ligadas a cooperativas, como a polícia suspeita. 21 anos depois dessa notícia, o Moura foi preso. Exatamente por esse tipo de acusação. Na época, o caso gerou detenção de perueiros suspeitos de ligação com o PCC. Na reportagem traz o nome de Senival Pereira de Moura. Agora o nome já está certo. Ainda falaremos dele. A matéria abaixo não está mais disponível, foi censurada pelo nosso grande Tribunal Superior Eleitoral. A Veja retirou do ar. Temos um print, né? O print é eterno. O pior é que só tem um print de um parágrafo da nota. Senival é citado em inquéritos que investigam o PCC, tornando-se o elo, né, entre a facção. Esse era o parágrafo da matéria que a Veja tirou do ar. Irmão do deputado estadual Luiz Moura, flagrado pela polícia em reunião com 18 integrantes da facção Primeiro Comando da Capital. Rapaz, que coisa, viu? O Senival. E você vê, né? O que foi preso, o irmão dele era deputado estadual. A família dentro do PT. Ele foi flagrado pela polícia com 18 integrantes do PCC. Ele não sabia de nada. É tipo o Nicolas participando aí de podcast com o Renato 381, não sabia de nada. Não sabia que ele desejava o pior para Bolsonaro. Não, é só para furar a bolha. Senival Moura é alvo de investigação do Ministério Público de São Paulo por suspeita dos crimes de formação de quadrilha e corrupção, aponta relatório sigiloso a qual o site de Veja teve acesso. Isso tudo foi censurado. Tudo isso aqui foi censurado em 2022. A matéria do Diário do Poder também traz alguns detalhes de Moura. Essa matéria do R7 ainda está no ar. Olha que interessante, também essa matéria do R7 sobre a ligação dos irmãos Moura do PT com o PCC. Olha a manchete da época. Envolvimento de deputado com PCC arranha ainda mais imagem do PT. Aí tu fala, pô, isso aqui foi 2022? Não! 2014! 2014. Dilma versus Aécio. O deputado estadual Luiz Moura foi flagrado por policiais em uma reunião com sindicalistas na garagem de uma cooperativa, na qual também estavam 18 membros da facção criminosa. Rapaz.
Tendo base política na zona leste da capital paulista, consolidada em grande parte com apoio de cooperativas de peroeiros, Moura é apadrinhado pelo político que mantém íntimas relações com essa categoria, o também petista Gilmar Tato. Deputado federal e atual secretário municipal de transportes do governo Haddad. Antes dessa ligação com o PCC, Moura já tinha enfrentado problemas com a justiça. Ex-assaltante, ele se recuperou e foi se filiar no PT. Ele fugiu da cadeia em 93 e passou os 10 anos seguintes foragido até ser levado ao PT por seu irmão, o vereador Senival Moura. Pode fazer o L, né? Em 2010, diversos membros do mais alto escolão doaram dinheiro para a campanha do deputado. Figuram a lista, além do padrinho Gilmar Tato, os ministros Marta Suplicy, Aloysio Mercadante, os ex-deputados João Paulo Cunha, José Genuíno, ambos presos por sua participação no mensalão, e os deputados federais Cândido Vacareza, Devani Ribeiro, Arlindo Chinaglia e Carlos Zaratini. É essa turma que está no poder atualmente. O Aloysio Mercadante segue como ministro. Ministro não, ele está presidindo o BNDES. É a mesma coisa. E tem gente falando corpo mole. E a Michelle tentando derrubar a candidatura do Flávio. Até para reclamar da Michelle, a gente tem que começar falando do PCC, dar prioridade para os assuntos, né? Outro ilustre doador da campanha de Moura foi o ex-presidiário Claudemir Augusto Carvalho, condenado por roubo e apontado pela polícia como um dos membros do PCC. Isso aqui, vocês entendem agora porque o meu vídeo foi censurado, né? Pedido do PT, e eu tomei vários processos judiciais. Até hoje está lá a ação de investigação da Justiça Eleitoral sobre o ecossistema de desinformação. Para finalizar as matérias, deixo essa dual, calma, tem mais coisa. Sobre Senival Moura, suspeita de ligação com o PCC ainda paira sobre sua biografia. O que é que dizia? Polícia apura se vereador do PT usou dinheiro de esquema com o PCC em eleição, 4 anos atrás. Isso foi durante a eleição, né? Durante o período eleitoral. 4 anos atrás. Foi preso ontem. A Polícia Civil de São Paulo, a mesma que prendeu ele ontem, afirma investigar se Senival Moura do PT usou dinheiro de um esquema que envolve o PCC, maior facção criminosa do país, em sua campanha eleitoral para vereador na capital paulista em 2020. Senival Moura foi alvo de uma operação hoje. A polícia chegou a pedir a prisão dele, mas a justiça negou. Bom, 4 anos depois acho que liberou, né? Porque tá preso agora. Parabéns, finalmente. Aí a gente lembrava as fotinhas, né? Dei uma passada no Instagram do Senival e olha que fotos interessantes que eu encontrei, rapaz. Não dá pra dizer que não conhecem e que não tem nada a ver com Lula, né? O Lula vai falar que ele não conhece. Filhado do partido dele, que o irmão do partido, que doaram pra ele. Velho. E essas fotos, essas fotos aqui, de onde é? De 2021. Com Lula. Não tinha tanto tempo assim não, viu? Faz o L. E aí, em 2022, o vereador de São Paulo é suspeito de envolvimento no assassinato de ex-diretor de empresa de ônibus. Olha só. Em 2005, se investigava as peruinhas. Agora, em 2026, ele foi preso no escândalo de ônibus. 2022, 4 anos atrás, era suspeito de estar envolvido no assassinato de ex-diretor de empresa de ônibus. Rapaz, véio. Ele disse que é inocente, viu? Por isso prendeu 2 pessoas em operação nesta quinta e apreendeu 13 ônibus da Transunião. Deixa eu só ver aqui qual foi a empresa. Só não me diz que é Transunião. Rapaz, Transunião, velho. O PCC capturou a Transunião. Não é possível, mano. Só falta agora a polícia falar que esse assassinato lá atrás já fazia parte desse processo de captura do Estado. Meu Deus do céu. Lula, faça alguma coisa, Lula. Pelo menos nota de repúdio para falar que o senhor não compartilha disso. Ai. É capaz de você estar assistindo esse vídeo hoje e daqui a uma semana esse vídeo não está mais no ar. Na verdade, acho que esse ano vai ser um pouco mais difícil, né? O Lula deve pedir pro TSE censurar. Não sei se o TSE vai querer censurar, mas não é porque o TSE não vai censurar que o vídeo não vai ser censurado, né? O STF segue aí, firme e forte. É só pedir com um jeitinho lá que Dom Pedro III resolve de novo. Aí o Vinícius falava, né? PT e PCC. Senival Moura do PT é suspeito desse envolvimento, né? Vereador ligado à direção do PT paulista
e que tem proximidade com Lula e Haddad, né? Ele também seria ligado ao PCC. E na Globo, só notícias da imprensa. Tudo isso a gente comentou em 2022. Eu bati o print de novo porque... deixa eu ver como é que tava... deixa eu ver se estava nesse vídeo em específico. Não, porque foi mais de um vídeo. Não tá nesse vídeo. Aí teria que pegar vídeos pra frente. A gente falou mais coisa na época. Deixa eu ver se foi nesse vídeo aqui. Na época a gente falou... Eu não lembro se foi antes ou depois, mas lembra que teve vários casos envolvidos em segurança pública. Teve o caso do sequestro do Abílio Diniz. A gente fez editorial. Aí, não sei se foi antes ou depois do sequestro do Abílio Diniz, o Leonardo Coutinho contou como a esquerda mesmo, ela tem participação na evolução das facções. E ele conta sobre o chileno, que é esse cara aqui, ó, Maurício Hernandes Norambuena. O papel desse cara no aperfeiçoamento do funcionamento dessas facções. É um chileno que o governo não quis deportar, né, tá ali, ó, o Supremo autorizou a extradição do Norambuena, mas Lula vetou, não acreditava que o chileno substituiu uma pena perpétua pela máxima de 30 anos prevista pelo Brasil. Você viu o empenho da galera. E aí ele diz, ó, o chileno Norambuena tem um papel fundamental na evolução do PCC. Ele foi companheiro de cela do Marcola. O intercâmbio coincide com o salto que a gangue de presídio deu rumo ao que é hoje. Foi o casamento da esquerda armada com o crime organizado. Então, se chegamos onde chegamos, foi por um empenho gigantesco de várias pessoas.